Capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós vamos tratar aqui da primeira máxima que tem nesse capítulo. É um capítulo curto, mas ele é tão lindo esse capítulo, tão consolador, com mensagens que vieram do Espírito de verdade, que nos dão uma esperança, uma consolação muito grande. Mas nós vamos tratar aqui apenas da primeira máxima, que é do jugo leve. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o jugo pesado. Desde que a humanidade foi constituída, nós sempre tivemos guerras fratricidas, muito sangue, muitos povos foram subjugados. Isso é o jugo pesado em que nós fomos praticamente nos desenvolvendo aqui na nossa humanidade. Por exemplo, na época dos judeus, nós tínhamos o imperador de Roma. Então, a metáfora do fardo pesado, ela costuma ser usada para se referir a alguma situação que promove um peso emocional muito grande sobre alguém. E nós falamos sobre alguém ou sobre a própria humanidade, a comunidade entre todos. Então, o imperador de Roma, já com os judeus da época, quais eram os julgos ali? Impunha ao povo judeu alta carga de pesados impostos. Olha, isso continua até hoje, Isso é um jugo para nós, são as obrigações que nós temos. Abolição do serviço sacerdotal e proibição de adoração a Deus em certos lugares. Imagina, o povo era subjugado, eles tinham que obedecer a esse tipo de jugo. Os fariseus, as suas altas cargas e controvérsias religiosas, serviços cumpridores das práticas exteriores, eles eram cheios de zelo ardente, proselitismo, inimigo dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas aparência de meticulosa devoção, eles ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Eles tinham a religião, mas como meio de chegar a seus fins, do que como objeto de uma fé sincera. Da virtude nada possuíam. E ainda ele continua, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Eles colocavam realmente fardos pesados nas costas do povo. Os herodianos eram fanáticos por Herodes, não eram muito diferentes não dos fariseus. Era uma seita ou partido que era mencionado no Novo Testamento como tendo por 2 vezes manifestado oposição a Jesus. Primeiro na Galiléia e depois em Jerusalém. Eles são citados juntamente também com os fariseus. Eram outros também que colocavam julgos nos povos. Os saduceus, eles criam em Deus, nada, porém, esperando após a morte. Só serviam tendo em vista recompensas temporais. Eles tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Eram os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Foram esses que Jesus combateu as práticas exteriores, e por isso ele acabou sendo perseguido, e nós sabemos qual foi o final. Tem o jugo desigual também. O jugo desigual, normalmente, Paulo se referiu a esse jugo aos coríntios, quando o cristianismo nascente estava se misturando com o judaísmo ali, com o Velho Testamento, com os judeus. E Paulo não viu isso com bons olhos. Ele dizia, olha, isso é um jugo desigual. Porque os ensinos de Jesus eram diferentes. Era a lei do amor. E, obviamente, se misturasse com aquelas práticas exteriores, ficaria num jugo desigual. Bom, dito isso, Jesus vem esse espírito maravilhoso, um povo sofrido, carregado, cheio de julgos, subjugados, eles eram dominados pelos romanos. Jesus vem docemente e faz um convite. Vinde a mim, disse ele, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E diz mais, tomai sobre vós o meu jugo e achareis repouso para vossas almas. O que ele queria dizer com isso? Suave é meu jugo e leve é o meu fardo. É esse jugo que nós queremos. É esse fardo que nós carregaremos com muita leveza. Os convidados, quem são os convidados que Jesus se expressou? A quem ele se expressou fazendo esse convite? Todos, sem exceção. Todos nós, sem exceção,
estamos convidados a fazer parte e, obviamente, carregarmos esse fardo leve e o jugo suave de Jesus. Mas ele se refere mais especificamente aos que sofrem muito, os sobrecarregados, os aflitos. São esses que sofrem, os subjugados por todas as humilhações da humanidade. E por que Jesus, então, prometeu o alívio e não a cura dos sofrimentos? Ele podia. Nós sabemos as curas dele, mas ele não prometeu isso, porque os sofrimentos são consequências dos nossos maus procedimentos no passado ou no presente. E a cura compete a nós. Ele veio nos trazer exatamente o ensinamento para que nós saímos das nossas próprias dificuldades com o nosso próprio esforço, com a nossa mudança. Ele veio nos mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele. E ele, se compadecendo dessa humanidade tão sofrida, veio até nós, passou um sofrimento imenso, a fim de que nós pudéssemos gozar da liberdade, da alegria e da felicidade plena. O Evangelho de Jesus, então, nos fornece os meios para superar esses sofrimentos. Então, nessa primeira passagem, os ensinos de Jesus, ele diz que todos os sofrimentos, Kardec faz um comentário, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados que estamos vendo atualmente nessa pandemia, quanta gente sofrendo, não consegue ou não pode nem mesmo acompanhar a despedida do seu ente querido em função de não se contaminarem por esse vírus que está assolando a humanidade. Mas todos esses que sofrem encontram consolação na fé no futuro e na confiança da justiça de Deus. Agora, aqueles que duvidam, as aflições caem, então, com todo o peso e não conseguem que efetivamente se consolar e passa a ter revolta, passa a ser uma pessoa amarga, porque duvida efetivamente do que Jesus nos trouxe, dizendo, olha, tenha fé no futuro e confiança na justiça de Deus. Nós somos imortais, não podemos esquecer disso. O jugo leve de Jesus, o que é? Olha, o que ele nos traz? Compreensão, consolação, amor, perdão, esperança, misericórdia. É o caminho para a própria alegria futura. Então, tudo isso que está contido nos seus ensinamentos é que nos traz. Quando erramos, temos a compreensão. Quando nós precisamos de alguma coisa, estamos sofrendo, temos a consolação. Quando nós precisamos de um perdão, ou fizemos alguma coisa que realmente estaria fora do nosso contexto de progresso, tem a misericórdia de Deus, que nos abre novas oportunidades, a esperança de dias melhores, a esperança de um mundo melhor, e também o perdão. Olha que palavra pesada, né? Forte, perdão das ofensas. E o que ele pede que nós tenhamos para que nós possamos gozar do fardo leve e do jugo suave? É a observância das leis divinas, que estão condicionadas nos seus ensinos e também na nossa própria consciência. Com isso, nós conseguiremos, então, a felicidade plena, que fomos criados para isso, e nós, cada um de nós, iremos, então, conquistar essa felicidade plena. Ela é conquistada por cada um, ela não é dada gratuitamente. E aí está, olha, com tudo aquilo que tinha dos dogmas, práticas exteriores, ficavam se apegando à letra, colocando julgos pesados no povo, vem Jesus e diz, qual é o mandamento maior da lei, quando perguntaram a ele? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão resumidos a esses dois mandamentos. Jesus era bem sintético, né? Sintetizou tudo nisso. E realmente, se a gente for ver, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo, envolve efetivamente tudo o que a lei divina diz para cada um de nós. Está aí, toda a lei e os profetas se acham contidos, então, nesses dois mandamentos. É possível, então, amar a Deus sem amar o próximo? Ora, em João, na primeira carta, Deus é amor, nós sabemos disso. Deus é puro amor. É um amor que nós ainda não conseguimos compreender no todo.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, diz João na primeira carta. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. A libertação dos sofrimentos. Como é que nós podemos nos libertar dos sofrimentos? E tudo aquilo que nós já falamos nos slides passados. As aflições, a perda de entes amados, ela vai se dar com a reforma íntima, com base na vivência dos ensinos de Jesus. Vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Jesus veio nos trazer o caminho para nos libertarmos do sofrimento, mostrando, olha, essa aqui não é a única vida. Tenho fé no futuro, tenho confiança em Deus, o nosso Pai, mostrando para nós que os sofrimentos têm uma causa. Se ela não é na vida presente, ela está efetivamente em vidas passadas. A consolação, então, nós encontramos na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Agora, tem uma condição para isso. Qual a condição para a consolação com Jesus? Olha que imagem forte é essa, né? Jesus com um daqueles aflitos, um daqueles subjugados, né? Sob o jugo forte. Olha só como Jesus está se referindo a essa pobre alma, conversando com ele ali. A observância da lei de amor e caridade por ele ensinada. Essa lei de amor e caridade, gente, é o amor ao próximo que nós devemos ter para com todos. E aí, nós vamos relembrar aqui aquela passagem do bom samaritano, que está no capítulo 15 do Evangelho, em que vinha um homem descendo pela estrada e foi assaltado. E ele, tendo sido assaltado, o deixaram praticamente semi-morto. Os ladrões o largaram semi-morto. E passou pela estrada um sacerdote e desviou o caminho e seguiu adiante. Depois vem um levita também, passou adiante, também não deu atenção. E depois desceu um samaritano. O samaritano era tido naquele tempo por pessoas de má vida, enquanto que o sacerdote e o levita eram responsáveis, eram os que falavam em nome da religião. E aí, o que aconteceu? O samaritano foi tocado de compaixão, colocou-o sobre o cavalo, levou à hospedaria, entregou-o ao hospedeiro e disse, olha, cuida muito bem desse homem, porque ele ia seguir viagem. E deixou algum dinheiro. E se você despender alguma coisa a mais, eu, obviamente, retornarei e te cobrirei o resto das despesas, em outras palavras, né? E aí, os seus discípulos, então, Emmanuel nos narra numa história, que fizeram algumas acusações, fizeram alguns julgamentos daquele sacerdote e do levita. E Jesus faz um comentário, olha que beleza, olha o que é o amor de Jesus, que muitas vezes a gente não consegue ver em todos os ângulos, né? Jesus disse a eles, quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajor generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, dizia Jesus, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Olha só, Jesus via todo o processo. Sempre simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida e, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões. Estendendo igualmente as mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que não lhe esmorecessem as energias na tarefa do bem. Olha só, nessa história, nessa mensagem que Jesus trouxe sobre o bom samaritano, da forma de fazer a caridade, Jesus abarcou aí, nesse caso, todos os ângulos da caridade a ser feita. Ele não esqueceu do levita, não esqueceu do sacerdote, não esqueceu dos ladrões,
também pediu por aquele que estava amparando aqui na hospedaria, e por fim, ele pede por aquele também que não esquecesse aquele que socorreu ao homem que havia caído nas mãos do ladrão. E aí, diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas, enquanto a misericórdia não se nos afixar nos domínios do coração, em verdade não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. E fique isso para nossas reflexões, né? Muito bem, agora nós vamos falar um pouco então sobre o repouso para vossas almas, que Jesus falou: encontrarei repousos para vossas almas. O repouso, o alívio e consolo decorrentes da nossa reforma íntima e ajuda ao próximo, e não ociosidade e improdutividade. Ele não quis dizer para que nós ficássemos ociosos, improdutivos, não fizéssemos mais nada, mas sim que nós tivéssemos esse alívio e consolo através da reforma e ajudando o nosso próximo, a fim de que a consciência também ficasse em repouso. O jugo e o fardo, então. Meu jugo é suave e leve é o meu fardo, como disse Jesus. Nós falamos do jugo e o fardo pesado, né? O de Jesus é o leve. O jugo é o estudo e a observância do seu evangelho, que são os caminhos que ele nos mostra, a fim de que nós tenhamos uma vida mais suave, o fardo seja mais leve. O fardo é leve, então, porque consiste em praticar o amor e a caridade. Praticar o amor, né? Até mesmo em pensamentos, em atos, uma prece por aquele que necessita. Tudo é caridade. Tudo aquilo que nós fazemos em benefício do nosso próximo é caridade, é fraternidade que devemos uns aos outros. E olhar de uma forma como Jesus olhou, de uma forma holística, a fim de que nós aprendamos efetivamente a colocar em nosso coração o verdadeiro sentido da paz e do amor ao nosso próximo. E aí temos uma reflexão para que a gente possa, né, pensar um pouquinho sobre isso. O Reformador, em fevereiro de 64, a página 37, ele traz esse enunciado: bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. E aí nós nos levamos para o Sermão da Montanha, quando Jesus falava sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Enfim, ele colocou para todos os que sofrem, todos os aflitos, todos aqueles que têm desilusões na vida, sofrimentos muitas vezes íntimos, que queimam por dentro, dizendo que sejam bem-aventurados aqueles que carregam, mesmo com os ombros desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. E qual de nós não temos ainda as cargas das obrigações? Quantas obrigações cada um de nós temos, né? Cada qual carrega em si o mapa das suas provações. E temos que saber carregá-las, carregar o fardo. Além disso, nós temos também as cargas das reflexões que os próprios homens colocam sobre os nossos ombros. Saibamos respeitá-las, assim como temos que respeitar as leis, né? São julgos em nomes de lei, mas às vezes as leis são muito duras e são injustas, e são esses que são os fardos pesados que nós temos que suportar, mas suportar com resignação, com coragem, com fé e confiança na justiça divina e no futuro que se nos apresenta.